E entrou em vigor desde o último dia 1º de janeiro uma normativa da Receita Federal que obriga as operadoras de cartões de crédito e instituições de pagamento a prestarem informações sobre operações financeiras dos contribuintes. Com a nova regra, quem movimenta mais de R$5 mil durante um mês terá os dados repassados ao governo. O valor se refere à somatória mensal de todas as transações financeiras. Dessa forma, pessoas físicas cujo acumulado de movimentações totalize esse valor, seja por Pix ou cartão de crédito, independentemente da cifra individual das operações, estão incluídas na nova regra. Para pessoas jurídicas, o montante mínimo é de R$15 mil. E nesta quinta-feira, o deputado federal Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, apresentou um projeto de decreto legislativo para suspender a decisão da Receita Federal que institui esse programa de vigilância sobre as operações financeiras dos brasileiros. E é com ele que nós vamos conversar agora. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Deputado, muito boa noite. Seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de bater um papo aí com vocês. Deputado, eu gostaria de, antes de falar do seu projeto para suspender essa normativa da Receita Federal, que o senhor explicasse para a nossa audiência, porque muita gente ficou confusa. Claro que isso foi discutido lá no ano passado, mas passou a viger a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Mas muita gente ainda não entendeu como é que essa normativa vai funcionar. Essa regra, ela cria um novo imposto. Quem movimentar mais de R$5 mil por mês pode ter algum problema com a Receita Federal? Queria que o senhor explicasse exatamente o cerne dessa normativa aí da Receita Federal. Na verdade, o correto não seria o Executivo, a Receita Federal, fazer qualquer tipo de resolução ou ato normativo advindo deles próprios. Existe uma regra constitucional de que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E quem faz lei é o Congresso Nacional. Isso é óbvio, mas como o Brasil é a terra da exceção, está se fazendo lei através do Executivo e se colocando a Receita Federal, cuja função típica é arrancar à força a produção dos frutos do dinheiro alheio, a fazer uma fiscalização, um controle maior. A Receita Federal, em sua defesa, disse que eles não querem rastrear o destino e a origem do dinheiro e nem taxar nada. Mas daí, honestamente, eu fico pensando, para que serve a normativa, então? Eles vão saber que a pessoa gastou, para onde foi e da onde veio, e vão fazer o quê com essa informação? Vão mandar uma carta de amor? Então, é óbvio de quem extrapolar os valores de que eles acham que estão na faixa em que se possa cobrar o imposto de renda ou qualquer outro tipo de imposto, é óbvio que eles vão poder ou ter a alternativa de fazer essa cobrança. Então já está em vigor essa norma e em resposta disso nós apresentamos um PDL e esse PDL ele serve para revogar uma norma feita pelo Poder Executivo. Quem tem o poder de fazer isso, obviamente, também é o Congresso Nacional. Deixa eu abrir agora para as perguntas dos nossos comentaristas. Carlo Cauti. Boa noite, deputado. Obrigado por estar conosco. Deputado, eu queria entender. A Receita Federal solta uma normativa interna, uma portaria, basicamente, como essa, e diz que não vai aumentar imposto, não vai criar imposto novo, não vai criar carga tributária nova. Mas, ao mesmo tempo, fichar brasileiros, colocar a lupa no CPF de brasileiros que em movimento até 5 mil, ou seja, se ganha 3 mil, 4 mil e gasta 1.000, 2 mil, já vai ter o CPF debaixo da lupa. Muitas vezes essas pessoas ganham benefício social, ganham Bolsa Família, porque são faxineiras, são pessoas que fazem bico. Na sua opinião, mais do que aumentar a carga tributária em cima, a arrecadação, mais do que aumentar a arrecadação em cima dos brasileiros mais pobres, essa não seria uma manobra para cortar benefício social sem falar isso abertamente, dizendo, fizemos um pente fino, cortamos bilhões de reais graças a esta nova fiscalização da Receita Federal. Qual que é, na sua opinião, o verdadeiro objetivo do governo, além de arrecadar mais?
É difícil falar o tamanho da intenção ruim que se tem com esse tipo de resolução ou portaria, mas podemos aqui imaginar uns. E me deixa muito triste porque ninguém fala em pontos que já estão vencidos. Aqui nós poderíamos estar discutindo privacidade, liberdade, sigilo. Isso tudo parece que já estamos acostumados. O seu ponto é um segundo problema e talvez o pior, é arrancar o dinheiro das pessoas que já são pobres, que já estão ferradas. Então, essa sua alternativa é uma delas. Tem uma segunda alternativa. É óbvio que a Receita não vai conseguir olhar, porque a demanda vai ser muito grande, do número de depósito e de valores acima de acima de 5 mil reais, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. É muita demanda. Então, me parece que a Receita Federal não tem condições técnicas, humanas, para verificar tudo isso. Se tiver, o Brasil vai quebrar, porque as pessoas não vão ter incentivo, não vão ter mais recursos de continuar fazendo a máquina econômica girar. A segunda hipótese é, se eles não têm condição, e eu acho que não, eles vão ter o poder de garimpar, de verificar quem são as pessoas, os inimigos, os algozes, que eles consideram para se fazer qualquer tipo de procedimento. Seja cobrança de impostos, seja uma fiscalização, porque aqui não são só as pessoas físicas acima de 5 mil reais, são também as pessoas jurídicas acima de 15 mil reais. Ou seja, poderão ir atrás de pequenos negócios, pequenos empreendedores, que representam aí 80% da nossa economia dentro do Brasil. Então, qualquer que seja a intenção, seja aquela que você está falando, com o objetivo de cortar benefício social, seja por garimpar e punir inimigos que eles consideram como inimigos, ou seja, com acabar com a economia de uma vez, que me parece que esse é o objetivo desde o dia 1º de janeiro de 23. Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado. É um prazer vê-lo aqui. Realmente, todos os atos tomados desde o começo desse governo levam a essa conclusão. Eles estão deliberadamente tentando destruir o Brasil. E espremer a classe média, que a turma do PT considera fascista, segundo até a sua filósofa, né, Marilena Chaui, para extrair risos do Lula, essa medida vem bem a calhar. Ela vai espremendo justamente a classe média baixa, os trabalhadores e por aí vai. Pergunta, deputado, a retórica da esquerda radical que o PT representa diz que o partido defende os pobres e, de alguma forma, até demoniza os ricos. Mas a gente não vê nenhuma medida concreta desse governo para ir atrás, aí sim, de grandes evasões fiscais, de corrupção, de desvio bilionário do erário. Isso a gente está vendo que morreu nesse governo, né? Não vê um caso aí de procura, e olha que é só dar uma enxadada, que por cada enxadada aparece uma sucuri, sem dúvida. Como é que fica isso? Um governo não tem prioridade, então, de ir atrás dos grandes desvios, mas quer asfixiar, extorquir os trabalhadores? É disso que se trata? Constantino, essa própria resolução é uma contradição em si só. O governo não consegue controlar os próprios gastos. Ele não tem equilíbrio fiscal. Ele tem rombo em contas públicas. Ele tem recorde em estatais que estão no vermelho. Ele mandou 17 bi, um recorde histórico para a Lei Rouanet. As estatais patrocinam quem eles querem pela quantia que eles querem. Então veja só o absurdo. Um governo que não consegue controlar as suas próprias contas, quer controlar as contas dos outros, que ganham ou que gastam em um mês mais de 5 mil reais. Agora, por exemplo, cartões de supermercado, a pessoa vai no supermercado e vai fazer uma compra. Essa operação, o banco que tem um cartão vai ter que fazer a informação de que a pessoa gastou mais de 5 mil reais naquele mês de supermercado. É um limite do absurdo, e isso tudo feito através de uma resolução sem passar pelo legislativo. Então,
tudo o que o governo faz, ele nunca é olhando para ele mesmo ou para os amigos. Prova disso é que agora, em pleno ambiente onde deve-se cortar gastos, aumentou através de uma MP, com impacto enorme, todo o funcionalismo público. Na PEC que era para cortar gastos, se retirou o corte dos supersalários. Ou seja, para os amigos, para aqueles que trabalham no governo, para o governo, eles estão muito bem, obrigado. Agora, todos aqueles que sustentam o governo e a sua folia, esses estão muito preocupados. E nós precisamos deixar muito bem claro, a continuar assim, os nossos filhos, para sobreviver, eles vão ter que estar no lorite do governo, seja em cargos eletivos, seja em cargos concursados, ou seja em empresas e pessoas amigas que trabalham para o governo, porque todas as outras estão se tornando escravos, e precisamos informar a todo o momento o quanto, o porquê e por que não estamos pagando mais. E esse cinto, ele não aperta nunca, porque o governo, ele não economizou desde 23 nem R$1. E todo o contingenciamento que foi feito, e foi feito alguns, foi em saúde, segurança e educação. Infelizmente. Nós conversamos com o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite, até uma próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.